Votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. A nossa primeira meditação é essa condição de mudez, podemos falar assim, né? Aquele homem era mudo, mudo não fala. E é muito importante falar, porque na Bíblia significa que você tem voz e tem vez. Significa que você é bem-vindo, você pode falar, você pode opinar. Você tem talentos, tem dons, ponha para fora. Falar é isso, é ganhar o nosso lugar, não é? Deus nos chama à criação, nos chama do nada para a vida, nos chama pelo nome. Falar é isso, é dizer você é importante, você merece viver. Esse homem era mudo. Depois que nosso Senhor curou este homem, ele começou a falar, que a gente estava dizendo, né? E esse é o objetivo. E é importante a gente meditar que não se fala porque não se ouve, não é isso? E o primeiro mandamento é: escuta, Israel, o Senhor é o único Deus, por isso o amarás de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de toda a tua inteligência. Escutar, portanto, para depois você chegar a falar, escutar é você entrar em comunhão, entrar em sintonia, é você ter acesso. Imagine você fazer uma longa viagem, imaginar um lugar e lá você chega. Você quase que ganha uma nova experiência. Ah, eu não sabia. Então imagine você entrar em comunhão, você escutar a sua origem. Isso significa escutar, entrar em sintonia, em comunhão com o Criador. Você se sentir em paz e em casa e em sintonia com a sua vida, com a sua origem, ter contato com a sua origem. Aí você responde aquela pergunta: de onde eu vim? E não só uma pergunta, mas você se sente bem com aquele do qual você veio. Tudo isso é uma grande meditação que podemos fazer sobre o escutar. E é escutando que a gente começa a falar. E a gente supera aquela condição de ser mudo. E o Evangelho continua nos descrevendo que alguns começaram a dizer: é por Beelzebu, príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Então, nosso Senhor convida as pessoas a pensarem: se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, primeiramente é impossível, né? Porque os demônios são aliados entre eles, digamos. Mas mesmo que você queira pensar nisto, significa que o reinado de Satanás está em ruínas porque está dividido entre si mesmo, entre si. Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsava os vossos filhos? Assim eles mesmos serão os vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Essa é uma passagem bonita, porque nosso Senhor está dizendo que o reino chegou. O reino de Deus, o reinado de Deus chegou, porque nos liberta do reino de Satanás, que para São João tem uma marca bem precisa. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz: tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho das riquezas não vem do Pai. Então, essas concupiscências que descrevem o reino de Satanás, concupiscência da carne, dos olhos, das riquezas, descreve a condição de um homem que se torna, eu vou usar essa palavra, uma fera, porque está com as garras, digamos assim, em cima da sua presa, não é? Da sua caça, e não larga de jeito nenhum. Está totalmente cego para outras condições. Então essas concupiscências deixam o homem aprisionado. E aprisionado por posses ou por desejos tremendos de se apoderar de coisas e de pessoas, e até de si mesmo, né? O seu orgulho. A tal ponto que, por este motivo, é capaz de fazer qualquer coisa de maligno para com os outros. Né? A gente assiste isso todos os dias, né? Nas notícias. Né? Corrupção, roubos, enganos, assassinatos, guerras, por causa disso. Aquela ânsia do homem de ter e ter e ter, e sem medir as consequências que pode levar os outros, não é? Eu digo, até eliminando a presença do outro, porque é dominado por essas concupiscências. Mas Jesus diz que se ele expulsa demônio, ele pode nos libertar disso. O reino de Deus chegou entre nós. Que Deus nos abençoe também neste dia, Pai, Filho e Espírito Santo.